Olá, queridos! No caso de hoje, nós falaremos sobre 3 adolescentes que foram o centro de um dos julgamentos mais controversos dos Estados Unidos. Eles moravam em uma simples cidade pacata, com as suas ruas tranquilas, onde todos se conheciam. Mas a partir de uma tragédia, a vida deles mudaram para sempre. No dia 5 de maio de 1993, na cidade de West Memphis, no estado de Arkansas, 3 garotos saem para andar de bicicleta perto de suas casas, ao redor de uma floresta. Os garotos eram Steve Brent, tinha 8 anos, era loiro, um garoto sorridente e também era um típico garoto do sul dos Estados Unidos. Michael Morrow, ele tinha 8 anos, era escoteiro e bem energético. Sempre andava com a sua farda impecável. Christopher Byers, também de 8 anos, ele era conhecido por ser um garoto um pouco mais inquieto, mas que tinha um coração enorme. Eles moravam em um bairro de classe trabalhadora, que era cercado por áreas arborizadas e que também tinha algumas trilhas que eram conhecidas pelas crianças da região. O local mais famoso é chamado de Robin Hood Hills, que é uma mata fechada e que tem alguns trilhos de trem que cortam o bairro. Era exatamente neste lugar onde as crianças costumavam brincar, explorar, fazer cabanas, expedições e muitas outras coisas nessa região. O tempo passou, as horas começaram a correr, mas os meninos não voltavam para casa. Os pais começaram a se preocupar e começaram a buscar pelos meninos pela redondeza, mas sem sinal algum dos 3 garotos. Então, um alerta foi dado à comunidade que buscaram pelos meninos por muito tempo, mas infelizmente sem sucesso algum. Na manhã seguinte, no dia 6 de maio, um policial observou um sapato boiando em um córrego raso na região de Robin Hood Hills. O policial, se aproximando mais da área para poder investigar mais a fundo o que era aquele sapato, encontrou uma cena inacreditável e de dar arrepios. Lá estavam os 3 corpos dos 3 garotos, Christopher, Michael e também Steve. Estavam eles sem as suas roupas e eles estavam com marca de espancamento em os seus pulsos e também os seus tornozelos estavam amarrados com os seus próprios cardaços. Christopher tinha mutilações e cortes profundos em suas partes íntimas. A cena era tão horrenda e revelava um crime tão brutal que as pessoas e até mesmo a polícia começaram a cogitar um ritual satânico. E a partir desse momento começa a caça aos culpados. Na década dos anos 80, os Estados Unidos foi assolado por um medo e pânico da população em relação a rituais satânicos, ou também coisas que envolviam o ocultismo. E na década de 90, especialmente a cidade de West Memphis, ela era uma cidade conservadora e que tinha grande influência religiosa. Qualquer comportamento que fugisse daquele padrão era visto com maus olhos e até mesmo, em alguns casos, eram vistos com medo pelos populares daquela região. E após a descoberta dos corpos dos 3 garotos, surge o termo West Memphis 3, que significa os 3 de West Memphis. Poucos dias depois, a polícia já sofria com uma imensa pressão, tanto da população quanto da imprensa, por respostas. Eles queriam saber o que realmente tinha acontecido e quem era também os culpados pelaquele crime. Foi aí que surgiu o nome de Damien Scholes. Ele era um garoto de 18 anos que gostava de se vestir de preto, ouvia algumas bandas de rock como Metallica e que também se interessava pelo ocultismo. Ele também demonstrava interesse por literatura sombria e também o Wicca, que é uma religião que acredita em magia e também em cura por animais. Em uma cidade pequena, isso era extremamente inaceitável e horrendo, totalmente fora do padrão.
Ele era o esquisito jovem gótico que escrevia poesia sombria e que lia livros que para a comunidade pareciam livros ruins. Através disso e depois de todas essas coisas, eles acreditavam que Damien poderia realmente ser culpado desse crime. Acabou também surgindo mais dois nomes. Eram eles Jason Bedouin, que tinha 16 anos e era um amigo próximo de Damien. Ele era um garoto tranquilo, introspectivo, que adorava desenhar e também que gostava muito de ouvir rock alternativo. Outro nome que surgiu foi Jesse Miscalley. Ele tinha 17 anos e ele tinha uma deficiência intelectual e o seu QI era de aproximadamente 70. Ele tinha dificuldades de compreensão e aprendizado e ele era facilmente influenciado. Jesse foi o primeiro dos garotos a ser interrogado. Ele foi interrogado durante 12 horas seguidas e ele estava sem a presença de nenhum advogado e também sem a presença dos seus pais. Depois de horas sob pressão, ele acabou confessando e disse que os 3 meninos foram mortos em um ritual satânico e que Damien era quem era o mentor de todo esse ritual. Foi ele quem direcionou e tomou frente desse crime. Mas a confissão dele era cheia de inconsistências, super incoerente e também com muitos erros. Ele falava uma coisa, depois ele acabava dizendo outra, e dava para perceber que ele estava um pouco desnorteado. Mas mesmo assim, eles acabaram pegando essa confissão como uma verdade e usando ela como a principal prova do caso. A partir dessa confissão de Jesse, que ele acabava se confundindo com os horários, dava detalhes que não tinham nada a ver e não batiam com os fatos, e que também foi mudada muitas vezes a versão, eles acabaram prendendo os 3 garotos, tanto o Jason, o Jesse e também o Damien. Todos os 3 foram presos a partir dessa confissão. Não havia nada que pudesse ligar os garotos à cena do crime, não havia DNA, não havia testemunhas, havia somente essa confissão de Jesse, que era frágil e inconsistente. Mas mesmo assim os garotos acabaram sendo presos e indo a julgamento. Em 1994, os julgamentos dos 3 jovens começaram, cercado por grandes polêmicas. As acusações giravam em torno da ideia de que os assassinatos haviam acontecido por conta de um ritual satânico. Lembrando que na época dos anos 80, os Estados Unidos vivia em pânico e com medo desses rituais e coisas do ocultismo. Jesse foi o primeiro a ser julgado. A sua confissão gravada foi a maior arma da promotoria. Mesmo não tendo provas físicas, o júri o condenou à prisão perpétua e também a mais 2 condenações de 20 anos cada. Então, no total, ele pegou prisão perpétua e mais 40 anos de condenação. Em seguida, veio o julgamento de Damien e Jason, que foram julgados os 2 juntos. A promotoria se apoiou em depoimentos frágeis e também teorias infundadas. Eles também usaram como evidência o relato de uma mulher que havia dito que ela tinha ouvido Damien comentar depois se gabando sobre o crime que ele havia cometido. Mas isso mais tarde foi desmentido. A promotoria até trouxe alguns especialistas que diziam que o comportamento, as coisas que eles faziam, poderiam levar eles a realmente cometer esse crime, né? Justamente para fazer um ritual satânico, algo a ver com o ocultismo, disseram esses especialistas. A partir dessas acusações, Damien foi condenado à pena de morte e Jason foi condenado à prisão perpétua. Jason, mesmo sem nenhum histórico de agressão, teve essa sentença e o Damien foi considerado como o líder de todo o ritual, por isso a sua sentença de morte. Após as condenações, a pacata, simples e conservadora cidade de West Memphis poderia novamente respirar aliviada,
pois os monstros que haviam cometido aquele crime estavam atrás das grades. Mas nem todos naquela comunidade acreditavam 100% nisso e não estavam totalmente convencidos. Foi aí que começaram a surgir as primeiras vozes de dúvidas. Mas durante ao longo dos anos, as condenações, desses garotos e também sobre o caso dos garotos que foram mortos naquela cidade, acabou ficando esquecido e sendo esquecido por todos. Até que isso mudou. No ano de 1996, a HBO lançou um documentário chamado O Paraíso Perdido, os assassinatos das crianças de Robin Hood Wills. E tudo isso mudou após o documentário. Neste documentário, eles mostravam sobre os julgamentos, sobre os bastidores e também a ausência de provas para as condenações. E foi aí que o público começou a perceber que os garotos foram julgados não pelas provas concretas que haviam sobre o crime, mas aparentemente mais pelos seus gostos musicais, pelas suas roupas e por quem eles eram, não pelo que realmente eles poderiam ter feito, porque aparentemente não havia ligação real nenhuma com o crime dos meninos. O documentário virou um divisor de águas e depois disso vieram também mais 2 filmes. Algumas celebridades, atores bem conhecidos, começaram a apoiar o caso abertamente. A mobilização em cima do caso cresceu de uma forma incontrolável. E com isso, os advogados dos 3 garotos começaram a pedir que eles fizessem novas análises com tecnologias mais modernas. E finalmente, em 2007, testes de DNA foram feitos em amostras coletadas na cena do crime. O resultado foi muito claro. Não havia nenhum vestígio de DNA, nem de Jace, nem de Jason e muito menos de Damien. Nada foi ligado aos 3 garotos em relação à cena do crime a partir desse teste de DNA. Mas foi descoberto alguns fios de cabelo em uma das crianças. Os fios de cabelo eram compatíveis com Terry Hobbs, que era o padrasto de Steve, o que começou a gerar algumas dúvidas e alguns questionamentos sobre aqueles fios. Mesmo assim, depois de tudo isso, o estado do Arkansas ainda resistia em reabrir o caso. Foi só em 2011, quase 2 décadas depois, que os garotos aceitaram uma proposta surreal, o Alford Plea. Esse acordo judicial permite que o réu mantenha sua inocência, mas ele precisa admitir que a promotoria tinha provas concretas para poder condená-lo anteriormente. Esse é um jeito do sistema salvar a sua própria imagem sem admitir o seu erro. Damien, Jason e Jace aceitaram o acordo e em 19 de agosto de 2011 eles foram libertos. Após 18 anos presos, eles saíram como homens adultos que tiveram a sua juventude roubada e sem jamais serem inocentados formalmente. Depois de quase 2 décadas, os 3 de West Memphis saíram da cadeia, mas eles não foram exatamente livres, pois o acordo que os libertou ainda os mantém como criminosos nos registros do Estado. Eles vivem em liberdade condicional, com restrições e também com o peso de um passado que não pertence a eles. Damien se mudou para Nova York, se tornou escritor e palestrante e também é ativista de justiça criminal. Ele fala abertamente sobre os abusos sofridos no corredor da morte e também como o sistema quase o matou, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Até hoje ele luta para ter o seu nome oficialmente limpo. Jason optou por seguir na linha do ativismo legal. Ele fundou também uma ONG que ajuda jovens que foram acusados injustamente. Ele chegou até estudar direito e ele disse que só aceitou o acordo Alford Plea por causa de Damien, que estava no corredor da morte.
e que poderia morrer se eles esperassem mais algum tempo. Jesse, o mais frágil dos três, manteve uma vida reclusa. Ele ainda mora no estado do Arkansas, mas ele vive longe dos holofotes e raramente aparece em entrevistas. Do outro lado da história, Terry, o padrasto de Steven, que foi quem teve os fios de cabelo encontrados, na cena do crime, chegou até ser investigado de forma não oficial após novos testes de DNA. Mas ele continuou mantendo a sua inocência. Terry sempre disse que era inocente em relação ao crime dos 3 garotos. Nenhuma acusação formal foi feita contra ele, mas também a nenhum outro suspeito. Até hoje, ninguém foi legalmente responsabilizado pelas mortes de Steve, Michael e também Christopher. Não se sabe quem pode ter cometido o crime com esses garotos. O caso gerou uma série de reflexões sobre justiça, preconceito e o poder destrutivo de julgamentos baseados em aparências. O legado dos 3 de West Memphis é sombrio, mas também é muito simbólico. Eles expuseram as falhas de um sistema que, na maioria das vezes, prefere ter uma resposta rápida do que uma resposta certa. E no fim, a pergunta continua: quem matou aqueles 3 garotos em Robin Hood Hills? Bom, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse caso. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa história, onde 3 garotos ficaram presos por muitos anos, mas injustamente. Que bom que finalmente, realmente, teve justiça para esses 3 garotos, que eles conseguiram ser libertos e viverem as suas vidas a partir disso. Mas é claro, o trauma fica, o emocional, o psicológico fica abalado e eles não serão nunca mais os mesmos. Então, ao invés de ser somente 3 vidas destruídas, que seriam das 3 crianças que infelizmente foram mortas, mas também teve a vida desses 3 jovens que também foram destruídas. Me deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esse caso, se você já conhecia também sobre esse caso. E deixe aqui também sugestões para outros casos que vocês queiram que eu conte aqui no canal. Deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Eu vejo vocês na semana que vem.